Nós vamos falar um pouquinho sobre o Instituto do Interdito Proibitório, mas como um instrumento a ser aplicado na greve, mas com diferencial e observância do bom senso, da lei e da razoabilidade. Anotações não serão necessárias. Na verdade, eu elaborei um texto que está disponibilizado para todos vocês, está lá no link da nossa comissão sindical, lá na página da OAB, e é um material que fiz uma pesquisa muito forte. Eu tenho citado aqui por volta de mais ou menos uns, talvez 80 doutrinadores sobre o estudo que eu elaborei sobre o interdito proibitório. Ele está à disposição de vocês nesse link da OAB. Então, uma necessidade de fazer anotação, até porque nesse material nós vamos ter um estudo mais aprofundado e com muito mais detalhado do que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. De maneira que não é necessário fazer anotação. E como disse o Strutz, no final nós vamos sortear 5 livros da minha última obra, mas não é do direito sindical. Eu terminei uma pós em direito previdenciário e escrevi uma tese que eu cuido sobre qual é o critério que deve ser adotado para interpretação das normas de direito previdenciário. Dito isso, vamos ao que nos interessa. O Instituto do Interdito Proibitório, deixa eu alertar vocês uma coisa. Quando elaborei o trabalho, como o trabalho é muito extenso, eu tomei o cuidado de fazer algumas anotações para não perder o foco e não deixar de comentar algumas coisas que são importantes dentro desse trabalho. Então, às vezes eu vou falar de um assunto, de repente eu vou passar para um outro, e vou passar para um outro, quer dizer, ele não vai ter uma sequência lógica sobre um único tema. Eu, às vezes, vou abordar a questão da hermenêutica, eu vou abordar a questão da empresa, o limite de ação que a empresa pode ter dentro do movimento sindical. Enfim, são vários aspectos que eu vou traçar aqui, e eu tomei o cuidado de fichar para a gente não perder o foco do meu trabalho. Tá? Então, vamos lá. Então, o Instituto do Interdito Proibitório é ação possessória de natureza civil e que é utilizada quando a posse está ameaçada. Ela está prevista lá no artigo 1210 a 1224 do Código Civil e também no artigo 932 do Código de Processo Civil. O Instituto pode ser utilizado, inclusive, na forma preventiva, com aplicação de pena, caso, eventualmente, a ordem concedida não seja observada. Como o Instituto não está previsto no ordenamento trabalhista, a utilização do interdito proibitório somente pode ocorrer na Justiça do Trabalho com muito cuidado e cautelas especiais, para que não possa haver o impedimento do exercício de direito. Por importante, vejamos como dispõe o artigo 932 do Código do Processo Civil. Eu vou abrir aspas. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho eminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito, fecho a aspa. Ora, o justo receio a que se refere o artigo 932 do CPC não pode ser simples e mera alegação. A prova deve ser contumaz e robusta, sob pena de indeferimento da ordem suplicada.
Indeferimento até em razão de que exercício de direito não é violência. Nesta linha de entendimento, temos o disposto no artigo 153 do Código Civil, que vou fazer a leitura aqui porque é importante, vou abrir aspas. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial. Fecho a aspa. Logo, em regra, o exercício normal de um direito, como o caso da greve, não pode ser objeto de vedação via interdito proibitório. Por outro lado, esbulhar é querer para si o imóvel. A greve, como todos nós sabemos, ela tem objetivo outro, ou seja, o atendimento da pauta de reivindicação. Logo, o esbulhar e a greve são coisas distintas. Vejamos também por importante as regras do artigo 865 da CLT. Eu vou abrir aspas e fazer a leitura. Sempre que no decorrer do dissídio houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias. Fecho a aspa. Ora, a leitura desatenta da norma do artigo 865 da CLT e das regras do interdito proibitório pode vetar ilegalmente o exercício da greve. Pois nem sempre a perturbação da ordem será proibida. A norma também autoriza os trabalhadores a suplicarem pela garantia de seus direitos. Logo, não é qualquer perturbação da ordem que autoriza a aplicação do interdito proibitório ou da ação civil pública, da declaratória ou outra qualquer. Como também não autoriza as medidas sugeridas pela singela leitura do artigo 865 da CLT e das normas do interdito proibitório. A greve, como sabemos, ela agita, ela provoca transtornos, ela incomoda, ela causa prejuízos, ela causa desordem. Mas é exercício de direito. E objetiva o atendimento da pauta de reivindicação. E mais, a busca de melhores condições de vida pela greve não é abuso de exercício de direito, é o exercício da cidadania. Claro que deve haver limites de atuação na greve. Por outro lado, temos obrigação e o dever de exercitar nossos direitos. Todos têm o dever de doar um pouco de si em benefício da comunidade. Devemos também planejar, praticar ações efetivas para estimular e motivar as pessoas na busca de seus direitos e reivindicar melhores condições de vida. Isso é um dever de todos nós. Devemos sempre lutar. Maior que a dor da derrota é a vergonha de não ter lutado. O avanço e as conquistas não está só na vitória, mas também e principalmente na luta travada. Para alcançar a dignidade, haveremos de lutar muito em batalha sem fim. Logo,
diante do que dissemos, o empregador não pode impedir a greve. Consoante está lá no parágrafo 1º e 2º, artigo 6º da lei de greve. Para que medidas sejam tomadas em face à greve, a perturbação da ordem deve ter dimensões fora do razoável. Logo, devemos ver com certa naturalidade a resistência dos trabalhadores e dos empregadores quanto à leitura singela do regramento. Não podemos ver a norma de forma isolada. Logo, as regras do parágrafo 3º, artigo 6º e artigo 9 e caput, parágrafo da Lei de Greve 77/83, devem ser analisadas com muito cuidado e, digo mais, com flexibilização. A norma do Código Civil e do CPC não prevê a greve. E não prevê a greve, inclusive, como exercício de direito. Por outro lado, a CLT também não prevê o instituto do interdito proibitório. Logo, para a sua aplicação na Justiça do Trabalho, deve haver severas adaptações das regras do interdito proibitório. Adaptações que são necessárias para que não ocorra conflito de normas e de direito. Como, por exemplo, o direito soberano ao exercício da greve. Vamos falar agora algumas palavras sobre o uso da propriedade e a sua função social. Quando da análise do Instituto do Interdito Proibitório, devemos observar o conjunto do alegado e dos acontecimentos postos na peça. Devemos ainda, e principalmente, levar em consideração a função social do empreendimento, segundo o artigo 5º, 23 da Constituição Federal. A propriedade, senhores, deve curvar-se perante o direito dos trabalhadores quando em greve. Nem sempre o proprietário será o senhor absoluto de seu bem. Nem sempre também o exercício da greve será absoluto. Devemos sempre observar o conjunto harmonioso para apreciar ou então julgar o conflito. Felipe Raminelli Leonardi, citando Rodolfo von Ehring, disse que, vou abrir aspas, entendo por exterioridade da propriedade o estado normal externo da coisa, sobre a qual se cumpre o destino econômico de servir aos homens. Flávia Maria Gomes Pereira disse que, abro aspas, a conclusão necessária é a de que a propriedade deixou de ser um direito absoluto, de modo que a propriedade só tem razão de ser na sociedade contemporânea se o seu exercício visar a função social. Fecho aspas. Tarso de Melo diz que, abro aspas, o que se afirma é que, segundo a Constituição, o proprietário pode não mais ser o árbitro absoluto do uso de suas propriedades, eu fecho aspas. Ives Gandra da Silva Martins Filho diz que, aspas, no entanto, o direito à propriedade privada não é absoluto, mas deve atender à sua função social, responsabilidade social pelos pobres e mais necessitados, estando subordinado à destinação universal dos bens, que não se confunde com o domínio comum de todos os bens, fecho aspas. Vamos falar agora rapidamente também a questão da interpretação e os cuidados que devem ser tomados. A hermenêutica, a teoria científica da interpretação,
não autoriza análise fria e isolada de norma. O haver perturbação na greve não significa, com isso, a existência de abuso. Devemos analisar o conjunto harmonioso do posto na peça jurídica para que seja aplicado o bom senso e a razoabilidade. E mais, o mundo moderno está a exigir criatividade e novas técnicas. A leitura do artigo 865 da CLT e as normas do interdito proibitório exige análise cuidadosa e criteriosa. O direito à propriedade não é absoluto. Deve ele curvar-se perante a função social. A empresa, por outro lado, deve cumprir seu papel na comunidade e ser um instrumento auxiliador rumo ao desenvolvimento, segundo o inciso 2º do artigo 3º da Carta Constitucional. E mais, não se pode privilegiar a propriedade em prejuízo do ser humano. A greve é movimento social para o desenvolvimento. Logo, a leitura do artigo em comento exige muita prudência. Leitura errada pode levar à conduta antissindical. Falando de conduta antissindical, vamos ver o que diz Alice Monteiro de Barros. Vou abrir aspas. Já o conceito de conduta ou atos antissindicais é amplo e vem sendo definido como aquele que prejudiquem indevidamente um titular de direitos sindicais no exercício da atividade sindical ou por causa desta ou daqueles atos mediante os quais lhe são negadas injustificadamente as facilidades ou prerrogativas necessárias ao normal desempenho da ação coletiva. Fecho aspas. Quero agora, também rapidamente, abordar um outro aspecto, que é os danos na greve. O empregador, ele deve suportar dano na greve. Isso é uma consequência natural. Alice Monteiro de Barros, tratando sobre o assunto, diz o seguinte, vou abrir aspas. Os argumentos utilizados pela doutrina para fundamentar os limites do direito de greve são desdobrados em duas teorias. A primeira, intitulada Equivalência dos danos ou Proporcionalidade de sacrifícios, que assenta-se no fato de que o empregador está obrigado a suportar um dano econômico, fecho aspas. Logo, a simples alegação de ocorrência de dano na greve não é fato suficiente para se impedir o exercício da greve. Precisa ser analisado o conjunto harmonioso. Cada caso tem as suas particularidades. Quero falar agora também, muito rapidamente, sobre a questão da liberdade sindical e a ordem pública. E para isso eu quero citar a Cristiane Rosic, que transcrevo em minha obra, que eu coloquei à disposição de vocês, que diz o seguinte, que a liberdade posta na Convenção 87 da OIT, ela não é absoluta. Concordo com ela. Deve observar os princípios da estrutura jurídica da nação. Diz mais Cristiane Rosic. Os sindicatos não devem atuar num mundo isolado. Quero falar agora também, muito rapidamente, sobre a abusividade da greve, que pode se apresentar de duas maneiras. A abusividade aformal, que ocorre quando não são observados os requisitos da lei. E a abusividade material,
quando os pleitos são incompatíveis. Eu gostaria agora de passar para um outro tópico em que vamos fazer uma reflexão sobre a possibilidade de aplicar as regras do direito comum na justiça do trabalho. Havendo lacuna na lei trabalhista, aplica-se as normas gerais como fonte subsidiária prevista lá no artigo 8 e 769 da CLT e no artigo 4 da Lei de Introdução ao Código Civil e no artigo 126 do Código de Processo Civil. Mas tal aplicação só pode ocorrer com severas adaptações para que não ocorra conflito ou violação de direito. Devemos observar, quando das adaptações, as regras e princípios de direito do trabalho. Caso contrário, a sua aplicação será vetada e haverá violação de regras elementares trabalhistas. Logo, se adaptações não foram feitas, haverá incompatibilidade e violação de direito, muito especial, o direito de greve. Devemos ainda, quando das adaptações, observar a hierarquia das normas segundo o artigo 59 da Constituição Federal. Normas de escalão superior prevalecem, que é o princípio da legalidade, artigo 5º, 2 da Constituição Federal. Norma posterior prevalece sobre a norma anterior, é a Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 2º caput. E a norma especial prevalece sobre a norma geral, Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 2º, parágrafo 2º. O Instituto do Interdito Proibitório, ele não pode servir de ameaça ou amedrontamento ao exercício do direito de greve. Não pode também o interdito proibitório servir para impedir a negociação, que é o aspecto principal do direito coletivo do trabalho. Não pode ele ser arma pela não greve, consoante o parágrafo 6º do artigo 6º, parágrafo 2º da Lei de Greve. O uso do interdito proibitório de forma indevida poderá caracterizar, inclusive, assédio, dano moral a ser indenizado. O interdito proibitório, se não utilizado corretamente, como já disse, será incompatível com a legislação do trabalho. Poderá haver violação elementares a regras de direito do trabalho. Pode ocorrer também violação à Constituição Federal, muito especial o artigo 9, e tratados internacionais como a Convenção 98 e 154 da OIT, que assegura o direito de greve. Logo, se cuidados não forem tomados, eu digo para vocês que o Instituto do Interdito Proibitório terá vida curta nas fileiras da Justiça do Trabalho. Eu queria falar agora também rapidamente sobre a questão da competência. E para falar sobre a questão da competência, eu preciso fazer a leitura da súmula vinculante 23 do Supremo Tribunal Federal, que diz, abro aspas, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada, fecho a aspa. Logo, a súmula vinculante autoriza a utilização do interdito proibitório na Justiça do Trabalho, mas a sua aplicação deve ser cautelosa, com a adoção do bom senso e da razoabilidade, para que atitudes ou atos de alguns, ou até de infiltrados ou mandados, não venha a justificar a não greve. É da Justiça do Trabalho a competência
para tratar do conflito na greve. A competência da Justiça do Trabalho, como sabemos, ela foi ampliada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que alterou o 114.3 da Constituição Federal. Agora, para fixar a competência, devemos observar a relação de trabalho e tudo que dela decorrer. E mesmo que a greve seja nacional, a competência é do local de ocorrência dos fatos que se pretenda coibir. Solução dos conflitos. O que o novo mundo espera de nós? O homem, com criatividade, muita pesquisa e através de descobertas científicas, encontrou soluções para problemas da humanidade, seja através da ciência humana ou da engenharia, tanto que enviou uma nave para Marte e da onde nós extraímos informações extraordinárias. Ora, se a ciência está avançando, nós precisamos avançar também. O mundo globalizado exige novos métodos e novas técnicas. Precisamos inovar para solucionar os nossos conflitos. Na verdade, o conflito não interessa para nenhuma das partes, nem para a sociedade, nem para o Estado. O mundo civilizado exige criatividade e novos métodos para solucionar os nossos problemas. E digo mais, a solução para nós na área do direito sindical não precisa ser nenhuma tacada de gênio, não. O que precisa é jogar limpo. Nós observamos nas negociações que não existe transparência nas tratativas. As propostas formuladas nas negociações, elas têm que ser boas para os dois lados. Nós precisamos sair desse interesse unilateral arcaico. Devemos observar com estudo sério a realidade vivida pelas partes. Não basta lutar ou querer desenvolvimento. É preciso elaborar estudo sério. Observamos na prática, senhores, que nas negociações não se costuma jogar limpo. O bom negociador para o empregador é aquele que não concede nada. Por outro lado, o bom negociador dos trabalhadores é aquele que consegue muito mais do que se poderia conceder. Precisa haver mudança. O mundo globalizado e civilizado exige novas regras, novos comportamentos. Precisa haver adaptação de nosso comportamento para esse mundo novo que estamos vivendo. O mundo civilizado exige novos métodos e novas técnicas. A consequência disso é que os sindicatos precisam se ajustar ao mundo globalizado e civilizado. Juntos, Sindicato dos Trabalhadores e dos Empregadores precisam encontrar forma criativa para a convivência harmoniosa e civilizada. Os sindicatos devem assumir uma postura responsável perante a sociedade. A tônica deve ser o crescer juntos. A forma de atuar por interesse unilateral precisa acabar. As negociações têm que encontrar um ponto de equilíbrio que seja bom para os dois lados. O sindicalismo de confronto não tem mais espaço no mundo civilizado. O comportamento conservador e burocrático deve mudar. A ação sindical, em sua leitura ampla, ela precisa ser ética.
o movimento sindical, salvo honrosas exceções, precisa evoluir para não continuar regredindo como estamos assistindo. E o que é importante, senhores, precisamos todos lutar para que na frente dos sindicatos somente estejam os bons. Finalizando, eu não poderia deixar de dizer algumas palavras sobre os movimentos de rua. Movimento de ruas, aqueles autênticos do mês de junho, protesto contra o desgoverno em sua amplitude. Protesto por melhores condições de vida, contra os desvios de conduta noticiado todos os dias pela imprensa falada e televisada. A falta de transparência no trato da coisa pública. A corrupção generalizada, que vergonha. A falta de mobilidade é muito triste. Por moradia, pela saúde, pela segurança em sua amplitude, pela educação, senhores, por emprego, etc. Devemos lutar e não permitir que essa chama se apague. O Brasil precisa e vai mudar. Como disse Bertolt Brecht, não basta que tenhamos sido bons quando deixamos o mundo. É preciso que também deixemos o mundo melhor.